Paz de Cristo, meus amados irmãos, cá estamos nós, mais uma vez, para podermos juntos glorificar o nome do Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Já tem bastante gente aí entrando na nossa live, né? De suma importância que nós possamos continuar nos encontrando aqui, para continuarmos mantendo a nossa comunhão e também nos alimentando da palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza de que não existe só esse canal, só o culto para que você se alimente da palavra de Deus, não é? Eu sei que você pode se alimentar da palavra de Deus na sua casa, fazendo as suas leituras, mas a gente sabe o quanto que é importante, né? Nós estarmos juntos. Essa foi a ferramenta que nos restou, não é? Que está à nossa disposição para que nós possamos estar aqui juntos, cultuando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. É de suma importância que neste momento, você que tem acompanhado os cultos, você que é da igreja ICBP, os irmãos que estão congregando em São Caetano e os irmãos que estão há algum tempo, desde que começamos aqui os nossos cultos online, estão nos acompanhando. É de suma importância que você possa tirar de fato esse tempo, procurar um espaço na sua casa onde você pode ficar em silêncio, não é? Para que você possa, no momento do louvor, de fato louvar a Deus, e no momento da mensagem, compreender toda a construção, não é? E toda a aplicação que nós iremos fazer aqui a respeito da palavra de Deus. Por mais uma vez, Deus tem nos dado a riquíssima oportunidade de estarmos aqui, ok? De suma importância também que você possa aproveitar esse momento, não para divulgar o nosso canal e nem divulgar a minha pessoa, enfim, mas para compartilhar com alguém que você ama e que você gostaria muito que tivesse ido lá na igreja, e de repente ele não foi lá na igreja, e agora ele está em casa também, cumprindo a quarentena, e você pode de repente agora compartilhar, não é? Fazer aí uma salinha nas suas redes sociais e compartilhar enquanto você está cultuando com a gente, tá certo? Bom, nós estamos chegando já há praticamente 3 semanas quase, né? Mas vamos colocar 2 semanas e alguns dias de quarentena. Muitas pessoas não estão cumprindo a quarentena porque tem que trabalhar, mas as suas famílias estão, né? Então eu acho que quanto mais se estender essa quarentena, mais a gente vai ter dificuldades, não é? Então o meu apelo é para que você possa ir se adaptando, principalmente você que é da igreja, que congrega, que tem costume de congregar. Tome cuidado com as suas emoções, tome cuidado com a forma como você interpreta textos escritos, não é? É de suma importância que você não permita que Satanás aproveite de um momento conturbado, de um momento de dificuldade, para ficar colocando coisas em seu coração que não é bacana, tá certo? Tome bastante cuidado com isso, tá? Preserve o seu coração, se resuma a sua vida em cuidar da sua família, em ser solidário a quem necessita e a cultuar a Deus na sua casa, com a sua família, ou então aqui nos dias que nós estamos aqui, ou em qualquer outro culto que você desejar participar via online, tá certo? Tem muita gente entrando por aqui, não é? Eu vou aguardar um pouquinho, os irmãos poderem estar aqui. Acontece uma coisa que eu não entendo muito do Facebook, né? Mas acontece uma coisa um tanto quanto estranha, né? Eu vejo um monte de gente assim entrar, um monte de irmão entrar, e de repente eu vejo, como o Facebook não notifica quem sai ou quem entra, não, notifica quem entra, mas não notifica quem sai. Às vezes eu fico percebendo assim os números, eu vejo um monte de irmão entrar, mas vejo os números diminuir, então eu não entendo nada disso, tá? Mas eu acho que tem algumas pessoas que de fato
acabam de alguma forma clicando, acompanham um pouco, não se interessa muito pelo assunto, ou não se interessa muito pelo culto, e acaba saindo. Mas eu acho que nós, que somos da igreja, nós precisamos nos concentrar em cultuar, em estar juntos, em estar cultuando junto, para que a gente possa se alimentar, entendeu? Através da palavra do Senhor Jesus, ok? Muitos irmãos estão chegando por aqui agora, paz de Cristo a todos vocês, né? Deixa-me só falar algo que é de suma importância. Uns irmãos me perguntaram, poxa, pastor tal, a gente está com saudade de uns irmãos, eu também estou com muita saudade, mas como nós estamos fazendo o culto aqui na Escola do Val, a gente se comprometeu em não trazer muita gente para cá. Por quê? Porque a gente sabe onde a gente esteve, mas tem irmãos que ainda estão trabalhando muito, ainda estão andando por muitos lugares, tendo que fazer isso, tá? Então, a gente está privando de ficar trazendo muitos irmãos aqui para a Escola do Val, tá? Porque o Val tem sido uma bênção nas nossas vidas e a gente não pode retribuir isso com irresponsabilidade, tá? Por isso nós estamos sempre, eu, a pastora, o Val e a Beli, de vez em quando o Luca está aqui, hoje o Lucão está por aqui com a gente, mas nós precisamos entender essas questões, tá? Bom, foi um sucesso, né? Um momento de louvor na sexta-feira. O Val recortou, o Val baixou alguns vídeos de louvor da nossa igreja, vídeos que a gente tem gravado, e ao invés de nós fazermos o louvor aqui ao vivo, nós colocamos o louvor que foi gravado há algum tempo atrás, ok? Porque nós não estamos fazendo o culto. Então, hoje nós vamos repetir, tá? Nós vamos colocar 2 vídeos de louvor lá da nossa igreja, tá? Hoje tem um da orquestra também, tá bom? Pra gente matar a saudade, pra gente cultuar a Deus junto com a orquestra, tá? Que os irmãos possam compartilhar aí enquanto o louvor está rolando, tá? Nós vamos iniciar então o nosso culto agora. Paz de Cristo a todos os irmãos, tá certo? Quantos irmãos estão aí? Você pode responder a paz de Cristo com um amém, assim a gente fica sabendo quem são os irmãos que está, tá bom? Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Agora nós vamos começar o nosso culto depois de todos os recados. Vamos então orar a Deus. Senhor Deus, nós queremos te glorificar e te bendizer. Bendizer o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de, mesmo em meio às tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, na verdade, Senhor, nós estamos enfrentando uma dificuldade que jamais enfrentamos em nossa história, em nossa vida. E nós queremos de antemão, ó Deus, dizer ao Senhor que nós confiamos muito no Senhor, que nós dependemos muito do Senhor e queríamos muito suplicar ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia de nós, Pai. Misericórdia de nós, Senhor. Nós desejamos muito poder voltar a congregar, nós desejamos muito poder voltar a trabalhar, nós desejamos muito poder voltar às nossas atividades normais, mas acima de tudo, Senhor, nós desejamos que todas essas mortes, cessem, Senhor, que as mortes possam cessar, que esse espírito de mortandade seja repreendido em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, nós estamos tão inseguros diante do nosso país, do nosso governo, das situações que estão diante de nós, mas nós temos a nossa segurança em Ti. Cremos em Ti, ó Deus, glorificamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, notificamos diante de quem quer que seja, de que uns fazem menção, Senhor, de outros nomes e confiam em seus carros, em seus cavalos, em suas riquezas, mas nós queremos fazer menção do nome do Senhor, pois nós cremos no Senhor, nós cremos em Ti, Jesus, sabemos que todas as coisas estão no Seu controle e tudo está nas Tuas mãos. Deus, permita-nos cultuar neste momento ao Teu nome, permita-nos estarmos juntos, glorificando, exaltando, engrandecendo o Teu santo nome, ó Deus, é isso que eu te peço,
Te peço do fundo do meu coração, glorifica o teu santo nome, Senhor, que a igreja possa se juntar, que a igreja possa se encontrar, que a igreja possa estar aqui, ó Deus, glorificando o teu santo nome, todos juntos, Senhor Deus, é isso que eu te peço. Peço ao Senhor que o Senhor visite todas as famílias sobre a face da terra, todos os seres humanos sobre a face da terra. Nós queremos muito, muito mesmo, Senhor, poder glorificar o teu nome, engrandecer o teu nome, ó Senhor, sobre todas e quaisquer circunstâncias. Deus, leve este culto, leve esta mensagem de hoje, esse momento de louvor, até onde o Senhor quiser levar, pois na internet, Senhor, o Senhor pode levar o teu evangelho a todos quantos o Senhor quiser, e nós te suplicamos que nós possamos te adorar essa noite mais um dia, Pai. Muitíssimo obrigado, certos da tua misericórdia, da tua graça, certos de que o Senhor está em nós e entre nós. Nós queremos iniciar esse culto para a glória de Deus. Meus amados irmãos, nesse momento nós iremos então adorar a Deus junto com o grupo de louvor, e logo depois nós estaremos aqui para juntos aprendermos da palavra de Deus, aplicarmos a palavra de Deus, amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.
Senhor Jesus, amém? Deus abençoe você que está aqui nessa noite. Mais um ano diante da presença de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna porque nós somos comprados por Cristo Jesus. Nós estamos aqui 13 anos celebrando a morte. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe você que está aqui nessa noite. Mais um ano diante da presença de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira.
Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe você que está aqui nessa noite. Mais um ano diante da presença de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna porque nós somos comprados por Cristo Jesus. Nós estamos aqui 13 anos celebrando a morte e a ressurreição de um Cristo todo-poderoso, que poderia não ter morrido por nós, porque nós não somos merecedores. Nós não somos o evangelho coach. A gente não vai falar para você que você merece. Você não merece. Mas Jesus mesmo assim morreu por mim e por você. E somos gratos demais por esse amor sem fim. E é por isso que nós vamos celebrar mais um ano diante da presença do Senhor. Porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso mestre, Ele é o amado Jesus, o amado das nossas almas. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus, meus amados irmãos. Graças a Deus que a gente pode relembrar ainda esses momentos, esperando que Deus nos dê a graça e a misericórdia de podermos voltar o mais rápido possível para esses momentos que são tão inesquecíveis para nós, né? O Val está com um pouco de tosse, né? Por isso nós estamos também aproveitando a fome e a vontade de comer, de colocarmos alguns vídeos do nosso grupo de louvor cantando lá na igreja, para os irmãos poderem também adorar a Deus junto com a gente, e também aproveitar, dar uma folga para o Val, que ele não está conseguindo parar de tossir, então dá uma folguinha para ele, tá bom? Meus amados irmãos, eu gostaria muito de convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 4, verso de número 16, amém? Na verdade, eu tenho interesse de abordar com vocês o capítulo de número 4, verso de número 18 e 19, mas para que a leitura fique completa e nós venhamos a saber o que de fato estava acontecendo, nós vamos então ler desde o 16, ok? Então, o 16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Amém? Então, nós estamos diante de um texto de muita importância, não que os outros não sejam, né? Mas um texto que é necessário a gente sempre visualizar ele, e sempre não só visualizar, mas estudar e ouvir a palavra de Deus, ok? A respeito desse texto. Esse é um texto chave, ok? Do ministério e missão de Jesus sobre a face da terra. Se alguém algum dia te perguntar: olha, na sua opinião, o que Jesus veio fazer na face da terra e o que ele veio trazer para a humanidade, qual foi o propósito pelo qual Jesus veio e pisou nessa terra, este é um dos textos que você precisa ler e que você precisa entender e pedir a ajuda de Deus para que você possa ter informação correta a respeito desse texto, pois esse texto é um dos textos chaves, ok? É uma das chaves hermenêuticas de entendimento, o que foi que Jesus veio então fazer sobre a face da terra. E nós estamos em um tempo propício para falarmos um pouco sobre isso. O que foi, ou por qual motivo Jesus pisou sobre a face da terra? Essa é uma pergunta importante que demanda uma resposta não só muito importante, mas também muito responsável. Por quê? Porque a partir daquilo que se falar, que se responder, pessoas vão então ter esse entendimento, ok? O entendimento de qual foi o motivo pelo qual Jesus veio então por sobre a face da terra. Qual foi o motivo que ele veio
o que ele veio fazer, ok? Para que ele esteve entre nós? Está nesse texto contido. Na verdade, foi ele mesmo que disse que o texto estava se cumprindo naquele dia que ele estava na sinagoga em Nazaré, ok? O texto bíblico estava se cumprindo. Qual o texto bíblico? O texto de Isaías, ok? Versículo de número Isaías 61, não é? Que era a profecia que Isaías havia, Deus havia usado Isaías para profetizar, ok? E Jesus então, ele entregue o livro do profeta para que ele possa fazer a leitura do dia dentro da sinagoga, e ele abre nesse texto, lê esse texto e diz: hoje se cumpriu estas escrituras. Então, penso eu ser algo muito importante para a nossa fé. E é por isso que eu quero abordar esse texto com uma mensagem expositiva, ok? Do texto, para que nós possamos compreender algumas peculiaridades. Então, eu já disse, Jesus estava na sinagoga, estava cumprindo o seu ministério, então os senhores daquela sinagoga entregam para ele o livro do profeta Isaías, para que ele faça a leitura. Então ele vai ler. E o texto que ele vai ler é o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, ok? Então é a afirmação de Isaías 61, quando Isaías profetizava a respeito do Messias, dizia o seguinte, que quando o Messias viesse, o Espírito do Senhor estaria sobre ele, ok? Isso nós não precisamos falar muito sobre esse assunto, pois está claro biblicamente que o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus no Jordão, e a partir dali o levou para o deserto, para então provar ele, e depois, através dele, o Senhor Jesus sempre notificou a presença do Espírito Santo sobre ele. Mas, para que fique claro, ele leu o texto, e o texto fala sobre isso: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que? O Espírito do Senhor me ungiu. Então ele está dizendo, ele está sobre mim para que eu possa fazer algo, para que eu possa cumprir algo. E vamos então compreender o que foi que o Senhor disse que veio cumprir, o que ele veio fazer. Diz, ele está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Vamos dar um parênteses aqui e vamos compreender isso. Bom, ele diz, me ungiu para evangelizar os pobres. No texto de Isaías você vai dizer, ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Então, o que o Senhor veio fazer sobre a face da terra, quando ele diz, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor veio para entregar o seu evangelho aos pobres. Vamos entender isso. O que é evangelho? Evangelho é boas novas, notícias boas, ok? Boas novas. E qual era a boa nova do evangelho de Jesus Cristo? Qual era a boa nova de Jesus Cristo? O que Jesus veio então fazer sobre a face da terra? Ele veio trazer as suas boas novas. E as boas novas de Jesus eram boas novas de salvação. Nós precisamos compreender isso, não é? Porque se nós acharmos que qualquer notícia boa vem de Deus, nós caímos em uma forma de pensamento que este mundo está entendendo o evangelho. Por quê? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para o Val. O que é bom para mim pode não ser bom para o meu filho. O que é bom para o meu filho pode ser bom para mim. Nós não podemos entender dessa forma, e é por isso que tem muita gente que não tem uma resposta concreta sobre o evangelho para dar para as pessoas. Por quê? Porque ficam assim: aconteceu alguma coisa boa? Quem fez? Deus. Deus foi quem fez. Aconteceu alguma coisa ruim? Quem fez? Satanás. Satanás foi quem fez. Então, durante muitos anos, a igreja, ela transitou, ou grande parte da igreja, não quero generalizar, né? Mas muita gente que está dentro da igreja, ela transitou, ok? Transitou sobre esse conceito.
Ah, furou o pneu, irmãos, orem, Satanás tem que ser repreendido. Ah, consegui um aumento, glória a Deus, porque eu consegui um aumento. Então, o que o ser humano quis entender a respeito de Deus, de Jesus e sua palavra? O que de bom acontecer para mim é o evangelho, é de Deus. E o que de mal acontecer para mim, não vem de Deus. E nós não podemos acreditar nisso, ok? Porque senão nós vamos começar a dar asas a outras crenças que infelizmente fazem parte do sincretismo, da junção de religiões que se tornou grande parte da igreja evangélica no nosso país. Por quê? Porque quando acontecem as coisas boas, olha, Deus foi quem, né, a teologia do determinismo. Da onde saiu a teologia do determinismo? Desse conceito. Bom, se precisa acontecer em mim coisas boas, o que eu tenho que fazer? Determinar que vai acontecer coisas boas. Mas o que é bom para você? O que é bom para você pode não ser bom para mim, não é? Esse conceito se dá quando a gente pensa o seguinte: quem gosta de chuva? Não é? Aí você vai dizer, eu não gosto de chuva, chuva para mim é horrível, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer nada, eu não posso, as crianças, né? Eu não posso brincar, não posso jogar bola, não posso andar de skate, eu não posso, chuva para mim é horrível. Quem trabalha com construção, gosta de chuva? Não gosta de chuva, por quê? Porque não pode construir. Porém, quem trabalha com plantação, gosta de chuva? Claro que gosta de chuva, por quê? Porque sem chuva a terra resseca e a plantação não dá, então eles precisam de chuva, compreende? Aí fica nós, que estamos aqui na cidade, não gostamos de chuva, porque vem enchente, vem uma série de coisas, dizendo, Deus, muito obrigado pela chuva, e fica o outro lá no campo dizendo, Senhor, repreenda o mal, porque a chuva, o Satanás está cerrando os céus, porque não quer que chove, entendeu? Quer dizer, o que eu estou falando é que as boas novas de Jesus Cristo não são boas, notícias boas no consentimento humano, ok? O evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho enquadrado, engavetado em consentimentos humanos, porque se for, a gente então vai com certeza escoar para esse tipo de pensamento. Agora é claro que tem horas que as boas novas de Jesus Cristo está em concordância com aquilo que faz bem também para nós, e aí nós podemos dizer que essas boas novas de salvação chegou até a gente. Então, o que é evangelizar os pobres? Vamos compreender isso. O que quer dizer evangelizar os pobres? O que o Senhor estava dizendo? Que Ele ia levar comida para os pobres? Que Ele ia levar milagre para os pobres? Que Ele ia levar milagre para todos os pobres da face da terra? Porque se o Senhor estivesse dizendo isso, certamente essa palavra não se cumpriu e até hoje não se cumpre, e isso é um fato que muita gente pergunta, poxa vida, se Deus existe, por que existe fome? Não é? Por que existe pobre? Não é? Se Deus existe, por que isso? Então eu não vou entrar nesse assunto, mas só quero dizer a você que se fosse essa a interpretação que esse texto demandasse, certamente nós teríamos muito o que explicar ou muito o que tentar entender primeiro, não é? Porque se o evangelho é uma palavra que acaba com a fome, então nós temos que levar o evangelho para todas essas pessoas que estão sobre a face da terra com fome, ok? Eu não estou dizendo que Deus nunca acabou com a fome de pessoas, claro que acabou e ainda acaba, mas o propósito pelo qual o Senhor Jesus disse que veio evangelizar os pobres, não é unicamente acabar com a sua fome, e nem unicamente dar roupa para ele, e nem unicamente dar um emprego bom para ele, e nem unicamente tirar ele da pobreza e fazer ele ser rico, entende? Esse evangelho não é o evangelho da Bíblia Sagrada. Nós olhamos muitas pessoas, muitos pregadores falando sobre isso, né? Falando que o evangelho, né, é a certeza, a certeza de que você vai sair de uma vida monótona financeiramente e vai ir para uma vida super extravagante financeiramente. Então o que o Senhor estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, o Espírito do Senhor, Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Por quê? Vamos olhar agora para uma outra questão. Quem são os pobres?
Os pobres em qualquer nação, em qualquer sociedade, são as pessoas que não têm muita atenção, ok? E por não ter muita atenção, também acha que a religião, ok? Não é para ela, que a espiritualidade não é para ela, uma vez que ela é pobre, ok? Ela não podia entender, bom, se um pobre numa sociedade, se ele não pode entrar num supermercado porque ele não tem dinheiro para comprar, se ele não pode, enfim, entrar num ônibus porque ele não tem dinheiro para pagar passagem, se ele não pode entrar num cabeleireiro porque ele não tem dinheiro para cortar o cabelo, se ele não pode, se ele vai a uma igreja e chega a hora da oferta e ele não tem para ofertar, né? A gente já sabe o que acontece com um pobre que não tem dinheiro para ofertar em igrejas, principalmente igrejas que lidam com dinheiro, né? Eu vim de uma igreja, eu vim de uma geração, né? Não necessariamente na igreja onde eu congregava, mas enfim, de um costume, né? No final do século XX para o começo do século XXI, onde nós estamos agora, em que os pastores colocavam cadeiras em cima do púlpito e só se sentava lá quem? Os ricos. Por que só se sentavam os ricos? Porque os ricos é que costumavam chegar geralmente atrasados e eles não tinham lugar para sentar na nave da igreja. Aí o que os pastores faziam? Colocavam as cadeiras lá em cima e mandavam os obreiros, quando eles chegassem, levarem lá em cima para congregar, né? Porque os pobres não, os pobres chegavam cedo para pegar o lugarzinho, porque sabiam. Então isso deu aqui um espasmo, mas essa é a real. Então, na verdade, o pobre, ele não tendo dinheiro, ele não tendo posse, ele não tendo poder, logo ele se sentia rejeitado e não tinha condição de participar de quase tudo que acontecia em sua sociedade. E os pobres de Jerusalém, quando Jesus vem, não era diferente. E os pobres de agora não são diferentes. Então o que o Senhor está dizendo? O que Isaías estava falando lá? Estava dizendo, ele me ungiu para entregar as boas novas aos quebrantados. Quem são os quebrantados? Aqueles que estão quebrados, os que estão sem esperança, os que não veem esperança em nada e nem em ninguém. É por isso que lá na frente o Senhor diz, olha, Timóteo, mande que os ricos não tenham esperança nas suas riquezas. Porque o rico, ou aquele que ainda tem alguma posse, ele ainda tem uma certa esperança naquilo que ele tem no bolso. Mas o pobre não. O pobre é um homem, um pobre sem o Senhor Jesus, ele é um ser humano sem esperança, ok? Ele é um ser humano que não sabe do que esperar, e nem de quem esperar. E não só no que diz respeito à vida material, mas o Senhor Jesus disse, eu vim para evangelizar os pobres, ou seja, vim dizer aos pobres que não pode entrar no supermercado porque não tem dinheiro, que não pode entrar no cabeleireiro porque não tem dinheiro, que não pode entrar no ônibus porque não tem dinheiro, que não pode participar de cultos de prosperidade porque não tem dinheiro, que não pode, enfim, N coisas, que não pode entrar numa loja de roupa porque não vai comprar, porque não pode participar de nada, porque ele não tem poder aquisitivo nenhum. Eu vim dizer para esse tipo de ser humano que ele pode entrar no reino de Deus, que ele pode fazer parte do reino do Senhor, que o Senhor Jesus veio para dizer para ele, a posse terrena não te credencia para entrar no reino de Deus. O que te credencia para entrar no reino de Deus é você acreditar na minha palavra, é você crer naquilo que eu estou te falando, e eu vim anunciar a você a salvação. O que o Senhor está falando é que ele veio para contrariar todas as estatísticas de quem é pobre, e dizer a ele que ele pode participar da salvação, que ele pode participar do reino de Deus, que ele pode participar da igreja de Jesus Cristo, que da igreja de Jesus Cristo não é o poder dele que demanda se ele pode ou não participar, basta ele querer participar, pedindo perdão dos seus pecados, porque pobre, rico, milionário, todos eles têm pecados. Então, quando o Senhor diz, pois que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, ele não estava dizendo que ele veio para trazer comida para pobre, até porque, se for isso,
teve momentos em que o Senhor não deu comida, não teve? Primeira multiplicação, segunda multiplicação, na terceira vez os caras vêm para comer e que o Senhor fala, não tem mais comida para vocês, vocês estão querendo comer só a comida que perece do dia, e eu estou querendo dar a vocês a comida que não perece, vocês deveriam trabalhar por uma comida que não perece, que não estraga. O que o Senhor estava dizendo? É lógico que eu multipliquei pães, vocês comeram, eu multipliquei de novo, vocês comeram, mas eu não vim para ficar multiplicando pão, eu vim para entregar a vocês o reino de Deus. Agora, os desdobramentos do reino de Deus, os desdobramentos do reino de Deus aplicado em sua vida, vai te levar por pastos verdejantes, vai te levar para o sustento, para aquilo que é natural, para o pão de cada dia. Não é isso que o Senhor diz, que o pão de cada dia, nós deveríamos pedir a Deus o pão de cada dia? Eu não estou dizendo que o Senhor Jesus não multiplica pão e não dá para o pobre, eu estou dizendo que esse não foi o principal motivo pelo qual o Senhor Jesus veio à face da terra. É por isso que nós não podemos confundir, meus irmãos, solidariedade com cristianismo. Nós não podemos fazer essas duas coisas se fundir. Desculpa, essa é a minha opinião e a forma como eu vejo a Bíblia. Solidariedade é um braço do cristianismo, ele não é o cristianismo todo. Ele não é a plenitude do cristianismo. Por quê? Porque vai ter gente que você vai ter que dizer, não tenho mais, não posso. Por quê? Porque vai ter gente que vai precisar aprender a caminhar com as suas próprias pernas na vida. Não é assim que nós devemos fazer com os nossos filhos? Os nossos filhos não precisam ficar na nossa casa e a gente não precisa ensinar ele a se responsabilizar pela vida dele, a deixar de ser inconsequente e ser mais consequente, não é? Então, quando o Senhor Jesus estava dizendo, olha aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, ele estava dizendo, existe socorro material sim para os pobres, mas essa não é a questão. A questão é o socorro da salvação, que ele, sendo pobre, acha que ele também não tem direito. Por isso eu vim para dizer para eles, escuta aqui, vocês têm direito à salvação. Se pedir perdão para Jesus, se pedir perdão para Deus, por intermédio de Jesus Cristo, se pedir perdão pelos seus pecados, se entender o que é vida eterna, foi ele mesmo que respondeu, Senhor, o que é vida eterna? Vida eterna é acreditar em Deus como o único Deus verdadeiro e em seu Filho a quem ele enviou. Então, o que o Senhor estava dizendo é, eu vim falar com quem está abandonado na vida, eu vim falar com quem está abandonado em sua história, inclusive esse pobre, pode ser sim uma mensagem figurada, tá, irmãos? Porque existem muitas pessoas que têm dinheiro, mas que são pobres. São pobres de espírito, são pobres de alma, são pobres de intelecto. Tem grana, mas são pobres em suas ações. E para esses, o Senhor Jesus também veio evangelizá-los. No fundo, o que eu acho que o Senhor estava dizendo aqui é, eu vim evangelizar todo aquele que acha que as suas posses não pode comprar, não pode garantir a sua entrada no reino dos céus. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu vivo num tempo em que pregadores ficam tentando fundir a mensagem do Senhor com outras mensagens. Vamos colocar uma estaca aqui. O Senhor Jesus veio trazer as boas novas de salvação. Salvação, meus amados irmãos, começa a partir do momento em que você ouve a palavra e crê nela até a eternidade. Agora, enquanto nós estamos a caminho da eternidade, acontece diversos desdobramentos que a mensagem da salvação equaliza as nossas vidas, ok? E equalizando as nossas vidas, então nós vamos desfrutar de algumas benevolências divinas, do qual nós não merecíamos, como a pastora disse aqui agora, no louvor que nós acabamos de ouvir, não é? Nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados por sua graça. Então, esse é o primeiro ponto. O Senhor Jesus veio para evangelizar os pobres, ok? Ele veio dizer ao pobre que se sente incapaz de comprar qualquer coisa, que ele não precisa comprar a salvação. A salvação já foi comprada, aleluia, já foi conquistada. Ele veio só avisar,
é para você também, tá bom? Você que acha que não tem dinheiro para comprar muita coisa, não tem dinheiro para comprar carro, não tem dinheiro para comprar moto, não tem dinheiro para comprar roupas boas, você que não tem dinheiro para nada, enfim, você acha que você é pobre, mas o reino de Deus é para você, porque o reino de Deus você não precisa comprar. Não é com o seu poder aquisitivo que você compra. O reino de Deus já foi conquistado. O que você precisa fazer é conquistar aquilo pelo qual você já foi conquistado. O que você precisa fazer é acreditar, crer, pedir perdão dos seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e adentrar os santos dos santos, como diz Hebreus, com ousadia, porque você tem que ter ousadia para acreditar nessa mensagem. E lá então desfrutar da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Quando ele disse: pois que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, o Espírito está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, era isso que ele estava dizendo. Eu vim trazer boas novas aos pobres. Quais são as boas novas? Riqueza? Não. As boas novas você não consegue comprar nada porque você é pobre, mas o reino de Deus eu comprei para você, entendeu? Glorifica o nome do Senhor, porque é isso. Agora olha que interessante, ele diz aí também: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Eu vou contar uma história para você. A primeira vez que eu entendi isso dessa forma, eu fui missionário de presídios e eu trabalhava pregando o evangelho nos presídios durante muitos anos. E um dia o Senhor me deu essa mensagem. Eu vou tirar um trecho de uma mensagem que o Senhor me deu lá 20 anos atrás, 17 anos atrás, para falar para você uma coisa. Se você perceber, ele diz assim, ó: me ungiu enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, ou aos presos. Aí ele diz um pouco mais adiante: e pôr em liberdade os oprimidos. Lá dentro, quando eu estava lá no presídio, estava pregando essa mensagem, eu entendi esse texto. Por quê? Olha o que ele diz: enviou-me a apregoar liberdade aos presos. O que quer dizer apregoar liberdade? Apregoar é pregar, é dizer, é falar. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou pregando o evangelho para vocês, meus irmãos. Estou vendo vários glórias a Deus e vários aleluias. Aqui nós estamos, nesse momento, com 63 pessoas assistindo essa mensagem. Aleluia. Tem bastante gente que não está por aqui, né, irmão? Nossa igreja, mas é que tem famílias que assistem em um celular só, então pode ser que sejam essas pessoas que estão faltando. Mas enfim, olha só. Então, veja bem, eu iria dizer, enviou-me a apregoar. O que é apregoar? É pregar. Então, o Senhor foi enviado para pregar a quem está preso. Existe liberdade para você. Veja que o texto não diz: enviou-me a libertar os que estão presos. Se tivesse dito isso, o texto, certamente, se fosse entender no literal, não é? Ele teria que ir a todos os que estão presos e libertá-los, seja lá de qual cadeia. Mas você já conviveu com pessoas que estão presas a sentimentos e elas ouvem a mensagem da libertação, mas não conseguem se apegar naquilo para que aquelas cadeias se rompam e ela possa então ser livre? Você sabe que é isso que eu penso sobre a dependência química, não é? Eu tenho um canal sobre dependência química e eu tenho falado muito isso. É isso que eu penso sobre dependência química. O que acontece com a dependência química? A pessoa está presa, ok? Ela está presa. Ela ouve: olha, existe uma possibilidade de libertação para você, de liberdade para você. A pessoa está presa numa cadeia física, está lá num presídio. Ela ouve, existe uma mensagem de libertação para você. Existe possibilidade de você sair dessas cadeias. Foi isso que o Senhor veio fazer. Ele veio falar para as pessoas que estão presas: escuta aqui, existe uma forma de você sair dessa cadeia. Já com relação a pessoas oprimidas, é diferente. Por quê? Porque opressão é diferente de cadeia. Ok? Cadeia é algo que está acontecendo naquela vida e ela está presa lá naquela situação. Opressão é uma visitação demoníaca, uma visitação de uma pressão que vem sobre as nossas vidas, seja lá da onde.
Para essa o Senhor disse: este eu ponho em liberdade. Olha que interessante, ele diz: proclamar libertação aos cativos e aos oprimidos pôr em liberdade. Percebe como tem diferença? Eu me lembro que eu estava no presídio e eu entendi isso, porque eu estava lá dentro do presídio e eu percebi que eu tinha uma mensagem de liberdade, mas a mensagem que eu tinha de liberdade, eu não podia colocar aqueles caras para fora daquela cadeia, mas eu tinha uma mensagem de liberdade. Então eu tinha que fazer o quê? Imitar o meu Senhor. Existe uma liberdade para vocês em Cristo. Já mesmo estando lá dentro, eu encontrava pessoas oprimidas. Essas eu podia ministrar a libertação da opressão, e vi por muitas vezes pessoas serem libertas de opressões demoníacas, porque receberam naquele momento a libertação. Você vê que interessante esse texto. É um texto que nos mostra que o Senhor Jesus, ele veio com responsabilidade aos que estão presos. Existe liberdade aos que estão oprimidos, sejam libertos, não é? Olha que interessante também diz esse texto, diz que ele veio trazer restauração de vista aos cegos. Bom, a aplicação dessa frase, da boca de Jesus, de Isaías 61, é mais ou menos a mesma parecida com a dos pobres. Se o Senhor Jesus veio para cumprir isso literalmente, então tem alguma coisa acontecendo de errado. Por quê? Porque está cheio de cego que não recebeu de Deus a visão, inclusive cegos dentro da própria igreja. Tem até um cantor que às vezes eu escuto ele cantando alguns hinos, é um rapaz cego que canta alguns hinos, ele é assembleiano, se não me falha a memória, pentecostal, e ele canta alguns hinos. Sabe quem é, irmão? Ele? Cleiton Queiroz. Você acha que esse rapaz nunca pediu para Jesus curar ele e deixar ele voltar a ver? Com certeza, mas por algum propósito o Senhor disse que não, e até agora não o curou. Jarbas de Almeida também, um homem que até muitos anos atrás deu testemunho na nossa igreja, ele também é cego, e nós conhecemos vários irmãos pelo Brasil que fazem a obra de Deus e são cegos. Então, no fundo, quando o Senhor disse vim trazer restauração de vista aos cegos, não era só de uma forma literal, porque teve cegos que receberam a visão novamente. Inclusive, biblicamente, existem textos que falam sobre cegos sendo curados. Não era só isso, mas ele estava falando de uma forma metafórica, como estava falando com os pobres. Ele estava dizendo: eu vou restaurar vistas aos cegos. Quem são os cegos? Os cegos que não conseguem ver o reino de Deus. Os cegos que estão diante da palavra de Deus e não conseguem ver o reino e nem a Deus. De uma forma metafórica eu estou falando, né? Então, eu quero terminar a aplicação com relação a isso, dizendo o seguinte: olha o que nós estamos vivendo. Estamos aqui fazendo culto online, ok? Não podemos ir à igreja, muitos de nós estamos sem trabalhar, a humanidade está passando por um processo que nunca nós vimos passar, em nossa geração nunca aconteceu, aliás, em nossa e em muitas outras gerações. O coronavírus já matou mais que guerra em muitos lugares, ok? Muitas coisas estão acontecendo, nós estamos diante de algo seríssimo, seríssimo. Hoje a pastora disse que em Bragança Paulista são 20 casos confirmados, 21 casos confirmados. No Brasil já são mais de 8.000 casos confirmados, com não vou saber quantas mortes. Enfim, muda todo dia, mas com muitas mortes, não é? No Brasil, já está indo para 9.000 casos confirmados. A humanidade está padecendo, a humanidade está sofrendo, a humanidade está tendo dificuldades, ok? Está diante do tempo oportuno para enxergar a Deus. Eles estão me ajudando aqui, 11.134 casos e 486 óbitos. No mundo já são milhares de pessoas mortas. Eu pergunto, será que não era para o mundo, como disse ontem o Jean Carlos na mensagem que ele pregou?
será que não é para nós, pelo menos, considerarmos o fato de a forma como a gente vê a vida está errado? Será que não era para pelo menos a gente considerar o fato de que Deus, de que nós necessitamos de Deus, que nós precisamos da graça, que nós precisamos de salvação? Porque a questão aqui não é precisar de Deus para ele aplacar o corona, é se nós tivermos que enfrentar a morte, aonde é que nós vamos viver a eternidade? Você que está aqui me assistindo, se você tiver que enfrentar a morte pelo coronavírus, claro que você já pensou nisso, se você tiver que enfrentar a morte, se você for um desses que vai somatizar o número de óbitos, aonde é que você vai passar a sua eternidade? Entende? Que é tempo oportuno de pregarmos o que o Senhor Jesus pregou. O que ele veio fazer? Trazer boas novas de salvação a todos quantos ouvirem o Evangelho, a toda a humanidade. As boas novas de Jesus não tem a ver com boas novas que alguém acha boa e outro alguém acha ruim. Não, as boas novas de Jesus é bom para todo ser humano que entende que precisa de salvação. Então você que está me ouvindo, você que está entendendo o que eu estou falando, você que vai ouvir essa mensagem porque ela vai ficar gravada, você tem que pensar em um Deus que trouxe salvação para quando você tiver que enfrentar a morte. É por isso que nós deveríamos cantar: posso crer no amanhã, porque ele vive. O amanhã, meus irmãos, não é o amanhã que a nossa nação está cantando, ou que parte da nossa nação está cantando amanhã de um amanhã. Amanhã eu posso crer que vou trabalhar, amanhã eu posso crer, tá bom, também isso, mas não é isso. O homem que escreveu essa canção, não escreveu para isso. Ele disse assim: posso crer no amanhã, quando o meu amanhã for tentado, for aniquilado pela morte, quando a morte chegar perto de mim, quando ela tentar me tragar, então eu posso crer que existe amanhã. Ah, meus irmãos, está sendo muito bonito ver um hino ser cantado, um hino que era cantado em muitas poucas igrejas e muitos milhares de velórios. Esse hino nós cansamos de cantar, sabe aonde? Em velórios, aonde a gente precisava afirmar a nossa fé. Aquela pessoa estava deitada naquele caixão e nós estávamos ali cantando: posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma alusão clara, que essa música, essa canção é uma alusão clara, é uma ilustração clara da fé de alguém que podia crer além da morte. Então o que eu quero dizer a você esta noite é o seguinte: presta atenção. Eu sei que você precisa de uma mensagem contra o coronavírus, mas a mensagem que eu quero pregar a você é contra o seu pecado, é a favor da sua salvação, é a favor da tua vida eterna. Porque e se você tiver que enfrentar? E se não conseguir parar esse vírus no nosso Brasil e nós tivermos que enfrentar a morte? Eu lhe pergunto: aonde é que você vai viver a sua eternidade? Foi para isso que Jesus foi ungido, para trazer vistas a quem não consegue ver o reino de Deus eterno, trazer vistas aos cegos que cantam: posso crer no amanhã, crendo que o amanhã é amanhã, voltar a trabalhar, não é? O Senhor veio trazer vistas a quem? A quem não consegue ver a eternidade, a quem acha que a eternidade não existe, que morreu, acabou, é por isso que eu preciso lutar na minha vida aqui, porque depois da morte acabou. Bom, se você crer nisso, a Bíblia te chama de cego. A Bíblia chama você de cego, você não está vendo o mundo espiritual, o único mundo real por aqui, não é? Veja se nesses nossos dias um monte de coisa não rompeu, não caiu, não é?
Ficaram bravos com o pastor Paulo Júnior porque ele falou algumas verdades, mas é a verdade. Ué, aonde estão os cultos que prometem a cura para todo mundo? Aí a pessoa diz, lógico que teve cura, eu sei que teve uma em 15 mil pessoas que estavam lá ouvindo a palavra, mas a mensagem dessas pessoas era para todo mundo, tem cura para todo mundo, e Jesus nunca fez isso, de fato. Quem respondeu ao Paulo Júnior, não é? Respondeu certo, de fato, Jesus nunca fez milagre para todos, mas os cultos que são pregados no nosso país prometem prosperidade e milagre para todos. Esse Cristo aí, meus irmãos, queiram eles gostar ou não gostar, esse Cristo já ruiu, porque nós já temos mais de 400 pessoas mortas no nosso país, e temos várias salvas também, notificando a realidade do reino de Deus. O reino de Deus é assim, uns são curados para ficar um pouquinho mais, outros vão a óbito para estar no reino de Deus com o Senhor quando Ele quiser. É isso que eu estou falando. O que o Senhor veio fazer aqui primordialmente foi dar vista a todo ser humano que estava cego quanto ao reino de Deus. Dar vista ao ser humano cego. Então, se você está aqui comigo, se você está cultuando aqui com a gente, presta atenção numa coisa. Eu sei que você quer ficar aqui, eu também quero. Eu sei que você quer viver um pouco mais, eu também quero. Eu também quero ver algumas realizações na minha vida. Eu não sou hipócrita, eu não estou aqui pedindo a morte, mas estou aqui responsavelmente dizendo o seguinte: o evangelho que nós temos que pregar foi o evangelho que Jesus trouxe, e ungido pelo Espírito pregou. E sabe o que ele pregou? Que ele ia dar vista aos cegos. E é engraçado, né? Nós acabamos de falar aqui de um cantor assembleano, e eu vejo muitas vezes ele cantar e me parece que ele é cego na carne, mas enxerga muito o que precisava enxergar, porque ele é um cantor que canta várias músicas, várias canções. Deus usa ele aí pelas igrejas. Então ele é cego na carne, mas ele não é cego na sua alma. Ele não é cego, ele não está cego para o reino de Deus. Então olha o que o Senhor disse, não é? O Senhor disse, Deus abençoe, Serginho, fica com Deus. O Senhor disse, eu fui ungido para trazer vista aos cegos, não é? Tomare que nesse nosso tempo de enfrentamento do coronavírus, muitos cegos sejam curados. É isso que eu profetizo. Eu tenho uma profecia, posso profetizar aqui, Val? Ok, eu tenho uma profecia. Eu profetizo a abertura de vista aos cegos. Eu profetizo que muitos cegos irão ver nesse nosso tempo. Muitos cegos que não conseguem ver o reino de Deus como uma realidade logo aí. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A Canaã está logo aí, está na nossa frente, e muitos não conseguem ver. Eu profetizo que muitos cegos no tempo de enfrentamento do coronavírus possa vir a enxergar. E por fim, o Senhor disse que ele também foi ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor. Então eu quero terminar essa mensagem aqui dizendo a você uma coisa: se existe um tempo aceitável para se pregar a salvação em Cristo Jesus e os desdobramentos da salvação sobre a vida de alguém, se existe um tempo aceitável para pregar as boas novas, a boa notícia do Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus é: você pode pedir perdão porque tem perdão para os seus pecados. Você pode pedir perdão porque há salvação em mim para vocês, para todo pecador. Todos quantos creem não perecerá, mas encontrará a vida eterna. Essa é a missão de Jesus. Você pode pedir perdão, você pode ser perdoado, e o reino de Deus pode ser para você. Se existe um tempo aceitável, toda vez que eu leio histórias bíblicas ou histórias da igreja, eu percebo, eu estou lendo agora Evangelho Puro e Simples de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um homem que foi usado por Deus em um tempo muito aceitável. Segunda Guerra Mundial, ok?
ele foi convidado para falar numa rádio na Grã-Bretanha, ok? No Reino Unido. Ele foi convidado para pregar em uma rádio. E o livro Evangelho Puro e Simples é as mensagens que ele pregou redigidas nesse livro. E é maravilhoso ver um pregador do Evangelho em meio a uma guerra violentíssima, falando a respeito da salvação, para inclusive soldados que não parariam de guerrear e perderiam a sua vida. É assim que eu tenho visto o tempo oportuno. Grande parte dos tempos mais oportunos, aonde Deus levantou pessoas para pregar o Evangelho, foi nos tempos de sofrimento. Veja como Jesus vem em que momento? O momento em que o povo de Deus estava subjugado por Roma, morrendo a rodo. Se você vê a perseguição da igreja, Nero faz isso em Roma, acaba com a igreja, ou tenta acabar com a igreja. Então, qual é o tempo oportuno? O tempo oportuno é quando o ser humano sofre. Porque quando o ser humano sofre, ele entende que ele não tem poder para mudar a sua vida, que ele não tem poder para mudar sequer um palmo de sua história, que o seu cabelo cresce e ele não pode acrescentar nenhum centímetro a ele. Não é assim que nós estamos nos sentindo? Eu pelo menos estou assim. Hoje pela manhã eu estive orando no meu quintal, e eu estava falando para o Senhor: meu Deus do céu, todo o poder que eu achava que eu tinha para regular a minha vida, eu perdi. Eu estou aqui dizendo: Senhor, o que será que vai ser de mim? E no mesmo momento o Senhor começou a me inspirar sobre essa mensagem. Vai ser de você o que eu já disse que vai ser de você. Você vai ser salvo no grande dia, no último dia da tua vida. Você fechará os olhos aqui e abrir-se-á os seus olhos para o reino de Deus que eu te fiz crer enquanto você ainda estava aqui. Abrir-se-á os seus olhos para o reino de Deus que eu fiz você ver quando você era cego nessa vida. Abrir-se-á os seus olhos para o reino de Deus quando você achava que você não podia entrar no reino de Deus porque a sua situação socioeconômica, financeira não podia, muita coisa você não podia conquistar, e eu te ensinei que o reino de Deus não se comprava com dinheiro. Por isso você podia ser pobre, de espírito, de alma, até de dinheiro, mas você não precisava de dinheiro para entrar no meu reino. Termino a mensagem dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Disse Lucas que neste momento o Senhor fechou o profeta Isaías e disse o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus estava dizendo lá naquela sinagoga, lá naquele momento: tudo isso aqui acabou de se cumprir, começou agora. Pobre pode entrar no reino dos céus, preso pode ser liberto, oprimido vai ser liberto, cego a respeito do reino de Deus pode passar a enxergar o reino de Deus, e chegará tempos em que será aceitável, o tempo oportuno, e o reino de Deus será pregado em tempos oportunos. O que o Senhor disse lá está se cumprindo aqui, nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Vai dar para cantar, Val? Vai mesmo? Val, irmão, se o Val tossir aqui, você, por favor, não leve a mal, tá? Ele está com tosse. Vem, Val, encosta aqui do meu lado. Não quer participar? Esse fiozinho aí sempre nos dá pau, né, Val? Você abriu o plano ali, Val?
céu de gozo e terei o maior tesouro face a face, o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, Santo, para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Estarei no céu de gozo e terei o maior tesouro face a face, o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, Santo, para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor. Glorificamos. Pode ficar aqui, Fica aí. Nós glorificamos ao Senhor, louvamos o nome dEle. A pastora está aqui sentadinha, dizendo... Quer vir aqui, Deise? Senta aqui um pouquinho. Meus irmãos, nós vamos terminando. Que canção vocês querem fazer aqui? Decide uma aí para você solar aqui, Lucão, com o saxofone. Uma bem bonita, que você gosta. Lucão vai solar aqui. A pastora está aqui, nós estamos juntos, tá bom? Queríamos dizer a você que tem sido um tempo muito precioso nós estarmos aqui junto com vocês, tá? Eu espero que todos os nossos cultos online aqui estejam de fato fazendo a diferença por um momento que nós estamos vivendo. De conhecimento de todos vocês que nós não temos interesse em muitas likes, em ficar famosos, nada disso. Nós estamos aqui mesmo para cumprir a agenda da igreja, tá bom? Que Deus abençoe, né? Abençoe. Quer falar? Deus abençoe, irmãos. Muita saudade de vocês, né? De estar lá no culto, adorando a Deus junto com vocês, mas o Senhor sabe de todas as coisas e nós esperamos um momento oportuno para que
ele faça tudo aquilo que tiver no coração dele, né? Essa é a nossa vontade, né? Às vezes a gente quer correr dessa vontade, a gente quer que tudo se apresse, mas a gente sabe que todas as coisas são feitas por ele. E nós vamos continuar acreditando assim. Que Deus abençoe. Muita saudade, meu Deus do céu. A gente lembra e a gente chora muitas vezes. Com vontade de estar junto com os irmãos, de poder abraçar, de poder beijar. Brasileiro é muito difícil, porque a gente chega aqui no Val, a gente não pode dar um abraço, né? A gente não pode dar um beijo, mas principalmente agora. Mas logo tudo isso vai acabar. Tá? Deus abençoe vocês. Saudade de todos. Beijão. Amém. Eu preparei aqui, pedi para o Val e para o Lucão tá solando aqui uma canção, e nós vamos logo depois dessa canção terminar aqui o nosso culto. Então, nós estamos fazendo isso, quarta fizemos, hoje também, tá? Estamos ficando um pouquinho além do louvor além do louvor e da mensagem. Eu tenho tentado ficar um pouquinho mais para que os irmãos matem saudade, para que vocês possam se falar aí também, tá bom? É isso, tá? Vamos então ouvir aqui a canção que eles vão entoar e logo depois nós vamos orar para terminar o nosso culto, tá? Glória a Deus. Nós vamos então orar e terminar aqui o nosso culto, tá bom? Foi magnífico estar aqui com vocês, tá? Obrigado, Val, mais uma vez. Compartilhe aí essa mensagem com quem você acha que precisa ouvir esse evangelho, tá? Para que ele possa conhecer o reino de Deus. E nesse momento eu quero te convidar para que nós possamos orar e suplicar a Deus por sua misericórdia. Senhor Deus, eu todas as vezes, Senhor, que estou impulsionado pelo Senhor a pregar
o teu evangelho, as tuas boas novas de salvação. No fundo, Senhor, eu sinto uma vontade imensa e sinto um acolhimento imenso de uma mensagem que me dá esperança. Me dá esperança sobre todas as questões que eu estou vivendo sobre a face da terra e me dá esperança sobre a eternidade das nossas vidas. Senhor, eu tenho absoluta certeza de que o Senhor está cuidando de cada passo da sua igreja, do seu povo, de cada passo do seu propósito. Tudo aquilo que o Senhor tem como propósito vai se cumprir, queira o homem ou não. Nós queremos estar alinhados às tuas vontades, Senhor, pedindo, Senhor, perdão por tudo que nós fazemos, que são tantos pecados, Deus, que nós nem sabemos como o Senhor foi capaz de nos amar, sabendo que nós somos assim. Pedindo perdão também pelo pecado da humanidade, Jesus. Foi isso que eu fiz hoje pela manhã, quando participei do clamor nacional. Eu disse isso ao Senhor: Senhor, perdoa-nos, perdoa o pecado da humanidade, Jesus. Perdoa essa juventude que gasta a sua vida com coisas que te agridem. Deus, chama a humanidade para os teus pés. Nós gostaríamos de continuar aqui pregando o teu evangelho, Senhor. Por isso, nos dá graça e misericórdia. É isso que eu te peço. Tenha misericórdia do mundo. Provê a saída, Senhor. Provê a saída desta pandemia, Pai, para que nós possamos continuar caminhando sobre a face dessa terra, pregoando o teu evangelho. Mas se a tua vontade, Senhor, for qualquer outra que se não essa, é certo que os nossos olhos já se abriram contra o teu reino. Mesmo com muito medo, mesmo com muita incerteza, mesmo com muitas dúvidas, mesmo sem saber para onde o Senhor está indo, nós estamos te seguindo. Nós estamos te seguindo, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Nos ajuda a te seguir. Nos ajuda a te seguir por fé. Por fé. Porque o teu povo vive pela fé. Nos ajuda a te seguir pela fé. Por onde o Senhor andar e por quais caminhos o Senhor seguir, nos ajuda, Senhor, a seguir também os mesmos caminhos. Tira todo medo de nós, Senhor. Lança fora de nós todo medo, Pai. E nos dá coragem para enfrentarmos esse momento, segundo a sua boa vontade. Abençoe os meus irmãos da igreja CBP e de outras igrejas e todos os irmãos que estão cultuando conosco, Senhor, nesse momento. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E a igreja que crê diz amém. Deixa aí, tá, Val, para ter o amém aí. Se você crê, você diz amém. Ô Robertão, você está por aí. Ei, Robertão, é um grande amigo. Deus te abençoe. Você que crê no Evangelho de Jesus Cristo, dá o seu amém aí, vamos ver quantos amém nós vamos ter aí. Nós estamos em 60 pessoas aqui, amém. Deus os abençoe. Eu vou deixar um tempinho aqui para que você possa dizer amém, tá bom? Fique com Deus, a paz de Cristo. Quarta-feira nós estamos de volta. Olha, eu quero lembrar você, tá? A igreja está fechada, mas os aconselhamentos pastorais, aconselhamentos bíblicos, tá? A igreja está aberta para isso, tá? Por favor, se você precisa disso, você é membro da nossa igreja, ou mesmo que você não seja, procure a gente aqui no inbox, chama a gente, não se esqueça, aos irmãos da igreja, eu deixei lá um vídeo dividido em 4 ou 5 partes, tá? Porque não deu para colocar tudo de uma vez. Esse vídeo é importante, por favor, esteja atento no WhatsApp da igreja, tá? Nós temos questões para tratar lá, tá? Você sabe do que eu estou falando, são coisas que eu não quero ficar falando aqui, porque essa live vai para muita gente e tem pessoas que não precisam saber das particularidades da nossa igreja, ok? Que Deus os abençoe, compartilhe essa mensagem com quem você quiser. O que eu tenho certeza é que quem ouvir essa mensagem vai ouvir falar a respeito
do reino de Deus, que o Senhor Jesus veio trazer as boas novas. Paz de Cristo, Deus te abençoe. Muita gente dizendo amém aí para todo mundo aí. Deixa eu colocar um coraçãozinho aqui também, vai. Aí, pronto, um coração e uns joias aí. Deus os abençoe, amém. Val e Beli, muito obrigado. Pastora, muito obrigado. Lucão, Deus te abençoe, filho, muito obrigado. Vem aqui, filho, que nós estamos de pai e filho aqui, para a gente terminar junto. Vem cá, vem. Não, quer tocar? Vem aqui. Vem aqui. Aqui, desse lado. Ah, aqui dá também. Ok. Então, tá eu e o Lucão aqui, de pai e filho, podendo ficar bastante tempo juntos, né, meus irmãos? Deus os abençoe e fique na paz. Obrigado, viu, filho? Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. Um beijo. Paz de Cristo.